Olá! Que bom que você está aqui. Se você está chegando agora, muito prazer. Deixa eu me apresentar. Eu sou a Silvia Werneck e esse é o Arte em Tudo, um canal criado por mim e pelo Henrique Luz, onde uma vez por semana a gente fala de temas do cotidiano comentados através de obras de arte. Eu achei que eu precisava me apresentar mais educadamente, já que o tema de hoje tem a ver com educação. Não com educação no sentido de bons modos, mas tudo bem. Obrigada pela companhia. É muito bom saber que você está aí assistindo, curtindo, compartilhando. A gente acredita que a arte tem um poder de fazer as pessoas pensarem criticamente. E é por isso que a gente espera que o Arte em Tudo chegue a cada vez mais pessoas. E o assunto de hoje é escola. Em 2020, o mundo foi pego de surpresa pela epidemia, pela pandemia de Covid. Estamos aí há quase um ano no meio desta pandemia e agora chega aquele momento complicado, aquele momento delicado de voltar às aulas. É uma decisão complicadíssima abrir as escolas antes de vacinar professores, funcionários e alunos. Salas de aula virtuais não são capazes de substituir a dinâmica presencial. É claro que não, a gente sabe disso. Mas a prioridade do momento deveria, pelo menos, ser a saúde, ou não? As escolas mal abriram e já começam a aparecer novos casos de Covid. Se as escolas particulares estão tendo dificuldade em manter os protocolos sanitários, especialmente entre as crianças menores, imagina nas escolas públicas, que sofrem com falta de recursos, com falta de equipamentos e também com falta de pessoal. A ineficiência na gestão da pandemia e o fim dos auxílios colocou as famílias de menor renda numa situação muito delicada, praticamente obrigando essas famílias a enviarem sim os seus filhos para a escola, seja em quais condições forem. Enfim, a situação é muito complicada, muito delicada, mas eu não vou entrar nessa discussão porque a gente vai precisar de horas para pensar em todos os aspectos. Mas o que a gente pode sim discutir é o campo mais amplo no qual se insere a escola, que é a educação. As escolas são necessárias? Absolutamente sim. Mas a educação não acontece só na escola. E esse momento pode servir para a gente pensar que tipo de educação a gente quer. Para quem? Para quê? Uma educação emancipadora? Uma educação para todos? Para isso, é preciso que a educação seja uma política de Estado e não uma política de governo. Bom, eu acho que não existe ninguém que seja contra a educação. Eu arriscaria dizer que todo mundo acredita que a educação é a chave para um mundo melhor, tanto individual quanto coletivamente. Se a gente pensar na escola como ela é estruturada, a gente pode ter a impressão de que ela cumpre esse papel, de preparar as pessoas para uma profissão que vai dar a elas uma vida digna. Mas será que é só a profissão que dá dignidade para as pessoas? O que acontece é que a escola, analisando bem, tem um conteúdo a ser transmitido, um conhecimento que deve ser passado às próximas gerações para que elas mantenham a sociedade funcionando. Ou seja, a dinâmica da escola, do jeito que ela é basicamente formar pessoas para que elas possam substituir os trabalhadores quando eles se aposentam ou mesmo morrem. Na sociedade de consumo, são privilegiados os saberes técnicos voltados à produção de mercadorias e serviços, considerados mais úteis. E são deixados em segundo plano o pensamento crítico e a imaginação criativa. Um outro aspecto que foi estudado pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu
é que a escola ela acaba funcionando como um mecanismo de perpetuação das desigualdades. O Bourdieu criou o conceito de capital cultural, que é o repertório de cultura que cada pessoa tem. Essa cultura, que é considerada mais valiosa e que tende a ser maior em famílias mais abastadas, já que historicamente elas tiveram mais recursos e mais tempo para adquirir isso. E esses alunos, eles acabam tendo um desempenho escolar melhor que alunos pobres, que não têm o mesmo capital cultural. O resultado é que os estudantes com desempenho pior acabam se frustrando e se esforçando menos. E também existem muitas famílias que por gerações passaram por esse tipo de comparação injusta, que é como funciona a noção de meritocracia, acabam não incentivando tanto os estudos dos filhos. E isso acaba gerando um círculo vicioso. O Paulo Freire, nosso patrono da educação, e ninguém vai tirar esse posto dele, tá bom, povo da Terra plana? Ele acreditava que a educação só podia ser libertadora se ela considerasse a bagagem que cada pessoa já tem. Ninguém é uma tábula rasa. As pessoas têm conhecimentos que elas adquirem pela vivência. Então, o educador ele deveria levar isso em conta para estabelecer um campo onde, a partir desse repertório, o educando pudesse elaborar novos aprendizados. Ele defendia que a educação, dessa maneira, é um ato político. Porque na educação tradicional, o que se procura fazer é integrar o sujeito na lógica do mundo como ele é, aceitando e obedecendo a essa configuração. Mas uma educação libertadora faz com que o aluno entenda como o mundo se tornou o que ele é. Bom, e como é que a arte entende a educação? Eu escolhi 3 artistas que veem o exercício da arte como um exercício do pensar, como um instrumento de aquisição vivencial de conhecimento. E eu vou começar pelo Luiz Kamitzer, que é um artista uruguaio que nasceu em Lübeck, na Alemanha, em 1937. Cresceu no Uruguai e se mudou para os Estados Unidos ainda na década de 1960. O Kamitzer diz que a arte é comumente entendida de 2 jeitos: como produção de objetos comercializáveis ou como uma maneira de afetar a cultura ou a sociedade. Para ele, o problema é que a arte é vista como uma disciplina separada de outras. E ele entende a arte como uma metadisciplina, como uma forma de pensar, de formular e resolver problemas. Ou seja, como educação em si mesma. A arte é onde é possível imaginar o possível e o impossível. O Kamitzer também reivindica que a arte é importante demais para ser deixada apenas para os artistas e que todos deveriam se apropriar dela. Nas palavras dele, a educação que não é criativa é uma má educação e a criação que não é educativa é uma má criação. Ele se opõe a uma educação que opere como treinamento, que transforme o indivíduo numa máquina de produzir coisas. Para ele, a produção de objetos de arte é quase uma ação residual. A meta pessoal dele, na verdade, é que toda a produção de objetos de arte inclua várias dimensões. E a mais importante é a da ética, em seguida a da política e, em terceiro, a produção propriamente dita. O trabalho O Museu é uma Escola vem sendo replicado em vários museus do mundo desde 2010. A parte visível do trabalho é a fixação na fachada da instituição da frase "O museu é uma escola". O artista aprende a se comunicar e o público aprende a fazer conexões. A cada implantação, o Kamitzer impõe algumas condições. 1. As letras devem seguir o padrão oficial usado pela instituição. 2. O museu deve produzir cartões postais com a imagem da fachada para serem vendidos na lojinha. Terceira condição: o postal deve ser um postal oficial da instituição, não uma imagem de uma obra de um artista. E quarta condição: o nome do Kamitzer deve aparecer como detentor de copyright, mas não como autor de uma obra de arte. Dessa maneira, o texto na fachada e o postal funcionam como a publicidade de um contrato estabelecido entre o museu
os artistas e o público. O Kamenetz não é o único artista a questionar a validade do monopólio dos artistas sobre a arte. A segunda artista sobre quem eu vou falar hoje é a cubana Tânia Bruguera. A Tânia Bruguera nasceu em Havana, em 1968, e ela vem seguindo um caminho que cada vez mais mescla arte, política e educação. Ela vive entre Cuba e os Estados Unidos, sempre fazendo trabalhos provocadores, o que levou à prisão dela pelo governo cubano diversas vezes. Mas ela já aprendeu a lidar com as caras feias do regime do próprio país dela e de outros também. Ela, na verdade, ela critica qualquer tipo de autoritarismo ou de repressão, seja de esquerda ou de direita. E ela tem uma postura de afirmar sempre a sua condição e o seu orgulho de ser uma cidadã cubana que quer o melhor país possível. Ela trabalha muito com performance e com ações no espaço público, sempre com um caráter político voltado a questões sociais. O que ela faz muito é buscar fazer o público reconhecer repressões que às vezes sequer são percebidas. Em 2008, na Tate, ela exibiu a ação Sussurro de Tatlin número 5. E o que acontecia nessa ação era que policiais montados ao cavalo entravam na galeria e começavam a dar ordens para o público, que naquela situação acabava seguindo pacificamente as orientações. Tudo bem que numa exposição é provável que as pessoas percebessem rapidamente que isso é uma performance. Mas será que a reação seria muito diferente em outras situações? O Sussurro de Tatlin número 6, ele foi apresentado pela primeira vez na Bienal de Havana de 2009. Nessa obra, os visitantes eram convidados a usar o microfone para falar sobre as suas insatisfações, inclusive insatisfações políticas. A ação foi rapidamente interrompida pela polícia, e nesse caso, não era uma performance. A partir das suas experiências, a Tânia Bruguera foi elaborando um conceito que ela batizou de arte útil, que serve para designar obras que causam alguma melhoria social real. E ela montou uma metodologia para transmitir esses princípios, chamada a Escola de Arte Útil. Para ser um projeto de arte útil, ele deve resolver ou minimizar uma injustiça, ser elaborado a partir de um pensamento estético e conseguir se sustentar sem a presença da pessoa que iniciou. Existe a Associação de Arte Útil e que ela tem um arquivo que é constantemente atualizado e lá estão centenas de registros de projetos de arte útil. E eles ficam disponíveis num site para qualquer pessoa que queira consultar. E como a gente sempre termina com uma ou um artista brasileiro, agora a gente vai falar da terceira artista, que é a Thelma Vilas Boas, que nasceu em 67 em São Paulo. Ela entrou nas artes visuais pelo caminho da fotografia, depois de ter trabalhado com foto de moda e de ter se pós-graduado em cinema documentário. A partir de um incômodo que ela sentia por ter uma prática artística que carecia de um engajamento político, especialmente no momento de fragilização de direitos das minorias, ela acabou dando uma guinada na sua atuação. Na zona portuária do Rio, existe uma região chamada Pequena África, que é tradicionalmente ocupada por descendentes de pessoas escravizadas. E foi lá na Pequena África, em 2017, que a Thelma começou uma cozinha comunitária, que servia como um ponto de partida para processos de alfabetização, também de politização e de conscientização sobre problemas que não deveriam ser considerados naturais e que são gerados e intensificados pela negligência do poder público. A Lanchonete é um espaço que oferece gratuitamente para as crianças e para as famílias da região oficinas de alimentação saudável, ensinando na prática princípios de segurança alimentar, além de artes gráficas, letramento e estudos de narrativas não hegemônicas, portanto, narrativas não brancas. Então, esse projeto ele inclui um espaço para oficinas, para descanso e para lazer, uma horta
em um projeto de alfabetização. A alfabetização é um processo de construir o letramento trazendo o histórico da herança da diáspora africana. É muito comum que a gente escute por aí que a vida é a melhor escola. Mas na prática, o que acontece é que só é valorizado um conhecimento institucionalizado. Só que no mundo projetado para formatar as pessoas segundo um padrão escolhido como ideal, muita gente fica de fora. Não existe pessoa sem saber. O que existem são saberes que acabam sendo invisibilizados pelo modelo de educação vigente, que o Paulo Freire chamou de educação bancária e o Luiz Canitzer de educação treinadora. Será mesmo que é possível transformar o mundo sem transformar a educação? E a gente agradece educadamente pela sua companhia, pela sua inscrição no canal, pela sua curtida e pelo seu compartilhamento. Conta nos comentários se você já teve uma experiência educativa diferente ou que foi transformadora, mesmo que tenha sido convencional. Na próxima semana a gente vai fazer uma pausinha, mas a gente volta em 15 dias. Então, aproveita para pôr os episódios em dia. E logo mais a gente volta aqui e vamos trazer vários pretextos para a gente falar sobre arte.